Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do Cloud Talk. Hoje vamos continuar o nosso bate-papo respondendo a dúvida do nosso seguidor que mandou aquela pergunta, né, de como a gente consegue manter soluções híbridas, né, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, de uma forma segura, né? E hoje a gente vai falar um pouco da solução do Data Factor. Não vai ser um vídeo de Big Data e de Analytics, mas a perspectiva do analista de infraestrutura e segurança, como esse componente que tem múltiplas facetas se integra dentro dessa solução. Vamos lá dar uma olhada como é que resolvemos esse grande challenge pra gente, pessoal? Queria aproveitar o momento, né? Sempre lembrando, para quem está chegando a primeira vez, se inscreve no canal. A gente tem publicado algumas trilhas de Azure Infraestrutura, Azure Identidade, então o canal tem tido vários vídeos, vários temas bem interessantes. Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de tema, a gente gosta muito de ler o que o pessoal está achando dos vídeos, pegando os temas e trazendo eles para as discussões aqui dentro, né? Então vamos aproveitar esse bate-papo e ter esse canal aberto todo mundo junto. E só para lembrar, lá no cloudtalk.com.br, tudo que os vídeos a gente discute, né? Todo o conteúdo fica aqui no vídeo, mas os links de referência, de como eu estudo, de como eu vejo um pouco mais de informação sobre esse tema, tá lá no cloudtalk.com.br. Bacana, pessoal? Então vamos seguir aí. Bom, vamos dar uma olhada primeiramente o que é Data Factor. Bom, para quem está chegando agora e ainda não entrou muito no mundo de Analytics, essa é uma topologia tradicional de vários componentes, onde você tem desde o lado esquerdo origens de dados até o lado direito extremo que você apresenta dados. E ali na seta azul eu destaquei a função do Data Factor, né? Normalmente quando a gente vai ter ali o processo de ingestão de dados, ou seja, eu vou tirar dados dos meus bancos transacionais e eu vou levar isso para a minha área de Data Lake, para a minha parte de Analytics, vou entrar com os processos de ETL, ELT, eu preciso de alguém conectando esses dois mundos, né? Então, ou seja, eu vou buscar dados que estão de um lado para levar esses dados do outro, com ou sem transformação. Então, esse é o papel do Data Factor. Então, percebam que ele precisa de dois tipos de acesso, né? Eu preciso ter acesso à origem, e essa origem, ela pode estar no Azure, ela pode estar on-premise, ela pode estar em qualquer outro cloud provider, e eu posso levar esse dado da mesma forma para qualquer um desses tipos de locais. Então, como é que eu posiciono os componentes do Data Factory de uma forma segura para permitir essa comunicação? Então a gente vai explorar um pouco nesse vídeo, conhecendo como o Data Factory chega até essas fontes ou destino de dados. Então acho que a primeira coisa que eu acho que é legal a gente olhar para essa topologia é entender o papel do Data Factory. E existe um terceiro caminho, ou seja, o Data Factory vai ter agentes que vão estar fazendo esse trabalho de conectar a um banco de dados e conectar a um Data Lake, e esses agentes precisam conversar com o Data Factory para fazer o reporte. Então, ou seja, além da comunicação origem-destino, eu preciso a conexão do Data Planning, ou seja, a conexão dos agentes conversando com o gerenciador. Então vejam que eu tenho vários pontos de segurança bem interessantes nessa comunicação. Então bacana, já conhecemos o nosso convidado de hoje, Azure Data Factory. Quem são esses agentes, né? Chamamos eles de Integration Runtimes. E basicamente a gente tem três Integration Runtimes, né? O primeiro que a gente fala que é o Auto-Resolver ou Self-Hosted. Qual a diferença dos dois? Quando a gente usa o Auto-Resolver, o próprio Data Factor vai construir clusters Spark na infraestrutura, vamos dizer, interna dele, para poder fazer o consumo ou envio de dados e esse processamento. Então, ou seja, existe zero necessidade de configuração do administrador de provisionar essa infraestrutura. Então aqui a gente está falando de uma solução PaaS extremamente pura, ou seja, a própria plataforma vai montar o cluster, vai fazer ingestão e processamento de dados. E eu tenho um segundo módulo desse Integration Runtime que chama Self-Roasted, que você cria as máquinas virtuais, você conecta essas máquinas virtuais ao Data Factor e ele vai usar essas máquinas como agente de conexão com as fontes de dados. Então você provisiona. Então percebam que aqui a gente está falando, né? O Auto-Resolver está rodando na rede da Microsoft, ou seja, ele é um PaaS.
O self-hosted eu posso colocar na minha rede on-premise, na minha VNet, fazer ela se comunicar com os meus componentes na minha VNet do Azure ou on-premise, eu posso colocar num outro cloud provider, desde que esses agentes consigam falar com o control plane. Então, normalmente ele vai usar uma conexão de internet. Eu posso configurar um proxy, a gente daqui a pouco vai olhar um pouco desse agente para poder fazer e conversar. Então, veja que eu tenho a estratégia de usar a infraestrutura 100% Microsoft do Data Factor. E principalmente quando eu vou falar lá dos modos de data flow, toda essa parte dos processamentos ETL, eu acabo tendo que usar o auto-resolver. O self-hosted, normalmente ele vai ser para puxar dados, fazer algumas ações específicas, né? Então, normalmente o analista de dados, ele vai montar a estratégia e vai falar, olha, para essa parte de processamento de dados eu vou usar o auto-resolver. Para essa aqui eu consigo usar um self-hosted. E o terceiro tipo de pacote, que a gente nem vai entrar muito em detalhe, são pacotes do Integration Services. Então você consegue montar integrações de pacote SIS no Data Factory para puxar a parte de Analytics lá dos Integration Services do SQL, pacote SIS, né? Bacana, então a gente já descobriu quem são esses agentes, né? Os nossos Integration Runtimes. Essa primeira foto é para falar de um ponto que gera muita dúvida. Quando a gente fala de usar Private Link, a gente já tem conversado ao longo dos vídeos sobre o uso de Private Video. Vou deixar aqui no card o vídeo 1 que a gente falou sobre isso. Quando eu falo de Private Endpoint no Data Factor, o que eu estou me referindo? É a capacidade das minhas máquinas de Integration Runtime do Self-Hosted conversarem com o Data Plane usando um IP privado. Percebam que aqui não é o Data Factor consumindo dados de forma privada. Então, isso é muito importante a gente entender essa diferença. Sempre quando eu falar de Private Endpoint pro Data Factor, é a capacidade do Integration Runtime do tipo Self-Hosted, ao invés dele comunicar com o Data Plane por internet, ele vai se comunicar por um IP privado. Então, ou seja, se eu estou usando Integration Runtime dentro da minha VNet do Azure, pô, 100% legal. Se eu estou usando num outro cloud provider e de repente eu não tenho uma VPN com uma VNet, eu já não consigo usar o Private Endpoint. Aí eu dependo dessa comunicação internet com proxy ou sem proxy, aí vai depender de como a minha saída de internet está liberada. Então, muito cuidado quando for ler a documentação do Data Factor, principalmente para nós que não somos especialistas no produto de transformação de dados, mas somos envolvidos nos projetos porque precisamos montar essa infraestrutura. O Private Endpoint não é para a origem da conexão, é o Data Plane, a comunicação interna do produto. Mas existe uma feature em preview que chama Managed Virtual Network. Lembra quando a gente conversou sobre o Auto-Resolver, né, que é os clusters Spark que o próprio Data Factor constrói? Imagina assim, pô, então quer dizer que eu tenho que ter conexão pública com o meu Data Lake, com o meu SQL Server DB? Sim, num primeiro momento, como esse cluster está na rede Microsoft, você não vai ter acesso do que está dentro da sua VNet. Então, o que o time de produtos lançou e está em preview nesse momento? É a capacidade desse cluster criar uma VNet gerenciada para ele e se conectar à sua VNet, não a VNet como se fosse um private peering, mas ele vai usar o link, o private link com o private endpoint para conectar nos teus produtos. Então eu até montei aqui na Lab esse cenário. Então eu monto, por exemplo, o meu, aqui no caso eu usei um storage account, eu fiz um private link do meu storage account com a rede gerenciada, que é gerenciada pelo próprio Data Factor ou essa VNet, onde estão os clusters do Auto-Resolver, e eu aprovei. Então eu fiz lá um approve, e aí agora ele consegue usar esse private endpoint lá na VNet para se comunicar de forma privada. Aqui sim está a grande estratégia de você falar, beleza, a origem de comunicação a partir dos meus integration runtimes do tipo Auto-Resolver conseguem se comunicar de forma privada com a minha VNet. E se eu tiver lá um Express Route, uma VPN, eles vão conseguir se comunicar com o que estiver dentro do ambiente on-premise. Então aqui a gente ganhou uma vantagem competitiva de conseguir manter a minha comunicação de forma privada usando o Private Link e Private Endpoint. Essa feature ainda está em preview, não está disponível em todos os data centers e todas as regions do Azure, mas com certeza logo logo ela vai trazer grandes benefícios para a gente. E o que mais que a gente tem? Hora da demo. Vamos entender um pouco como é que isso funciona. Então vamos lá. Vamos trocar aqui para a nossa tela de demo. Bom, bacana. Eu já tenho aqui um Data Factor criado. Então, a gente daqui a pouco vai entrar aqui no Author e Monitor, que é onde a gente gerencia e configura, mas essa primeira tela é importante, por quê?
eu tenho aqui na parte de networking a capacidade de mudar a forma que os meus integration runtimes do tipo self-hosted irão se comunicar com o data planning. Então, ou ela é de forma pública ou ela é de forma privada. E qual é a minha decisão aqui? Depende do meu projeto. O meu projeto está envolvendo só Azure e componentes dentro da minha VNet? Perfeito, Private funciona. Não, eu tenho uma solução que vai fazer o processamento de dados de diferentes clouds, essas clouds não estão conectadas por VPN, eu dependo da comunicação de internet. Então eu preciso deixar o meu data planning acessível via public endpoint. Então, se eu no meio do caminho comecei com public, agora eu quero virar para private, é nessa parte do objeto dentro do Azure que eu faço a configuração. Bacana, pessoal? Então, na hora que eu clico aqui no Overview e venho aqui no Author e Monitor, eu vou abrir aqui a tela de administração do Data Factor. O que eu preciso saber como administrador de infraestrutura? Vim na maleta de ferramenta, Integration Runtime, e a gente já passou nos outros vídeos um pouco na parte de Linked Server, a gente falou de Managed Entity, alguns assuntos. Então vamos primeiro visitar aqui, ó, Integration Runtime. Eu já deixei alguns criados, a gente vai passar por algumas telas, vejam o que eu tenho de configuração. Eu tenho dois autoresolvers, um do tipo público e um com rede gerenciada, e eu montei uma máquina para fazer o padrão de self-hosted. Então, basicamente, quando eu estou fazendo o setup de um novo data factor, né, acho que isso é bem interessante a gente vir aqui, ó, criar um novo data factor. Eu vou colocar ele aqui no Resource Group, vamos escolher uma região para configurar, vamos chamar de Demo Factory, vai ser do tipo V2, não vou fazer configuração de Git. Vejam que aqui ele já pergunta para mim, olha, você já quer colocar o primeiro autoresolver default já com rede do tipo Managed? Naquele meu setup, para ter aquela pública, eu disse no primeiro momento que não. Então ele subiu a primeira de forma pública e depois eu fui criar um segundo autoresolver de forma privada no Managed Entity. Então se eu mudar aqui e eu quiser fazer o inverso, é só ir lá e criar um novo objeto. Então aqui eu vou deixar em Enable ou não. E aqui eu discuto a forma que os meus self-hosted, né, vejo que esse é exclusivo para o self-hosted, se eles vão entrar de modo privado ou modo público. E aqui é só o resto de configuração para criar o Data Factor. Então, bacana, a gente já tem o Data Factor criado, né? Não é o foco aqui trabalhar o produto Data Factor, né? Nosso foco é falar de comunicação segura e privada. Então, bacana, vou chegar aqui no meu Integration Runtime, eu vou ter só o primeiro, né? Dependendo da forma como eu escolhi lá no portal. No meu caso, eu vim com o primeiro público, eu posso clicar nele aqui. Vejam que eu tenho eu posso escolher tamanho, e aqui é uma discussão sobre qual é o compute que esse cluster vai construir por trás dos bastidores, né? Então ele tem sempre um nó de controle, nó de processamento, ele é do tipo auto-resolver, e eu não consigo mudar a forma de networking, né? Então se eu precisar mudar a forma de networking, eu preciso vir close descart change. Aqui em new, eu quero um integration runtime, eu vou dar um continue, do tipo Azure, continue, aí eu vou dar um nome para ele, vou dizer se eu quero ou não usar a feature de rede gerenciada. Então aqui no caso, por exemplo, vou dizer que sim, e aí eu posso habilitar as opções de interação durante a criação, de matar esse cluster depois de um certo tempo de inatividade, eu posso balancear isso, em que região esse data center vai ser criado, porque isso faz sentido, por exemplo, eu vou acessar um data lake que está nos Estados Unidos, então eu posso deixar ele no auto-resolver que ele escolha, ou dizer que ele vai estar no próprio Estados Unidos, de repente colocar, porque uma coisa é o data planning estar numa região, outra coisa é o auto-resolver estar em alguma outra região que tenha disponibilidade. Aqui eu escolho o tamanho das máquinas, então bacana. Essas são as opções que eu preciso me preocupar aqui, né? Então, para nossa discussão é se eu vou ligar ou não a feature de Managed Virtual Network. E aí, sempre quando eu for fazer essa configuração, vamos pegar aqui essa que está com a do Managed aqui, vamos clicar nela.
veja que eu tenho ela, o cluster está rodando, né? Eu botei ele para rodar um pouco antes de começar o vídeo. Eu habilitei a rede gerenciada. Ele vai ter o modo administrativo e vai desligar quando não tiver mais utilidade. E aí, bacana. O que vai acontecer aqui? Toda vez quando eu for criar um objeto, que a gente vê aqui na parte do Linked Services, eu preciso dizer com qual Integration Runtime esse cara vai interagir, se ele vai usar a rede gerenciada, se ele não vai usar. Então, daqui a pouco a gente vai ver que uma coisa é eu criar o Integration Runtime e depois é como esse Integration Runtime vai ser utilizado. Então, por isso que os nomes e as descrições são extremamente importantes a gente ter ali mapeadinho, porque o analista de dados precisa saber com qual dos Integration Runtimes ele vai trabalhar de acordo com o objeto que ele for acessar. E aqui no Integration Runtime, no Self-Hosted, eu tenho uma máquina, né, que aqui nos nodes a gente vê que eu tenho uma máquina instalada com um agente, e essa máquina está aqui, ó. Então eu instalei o agente, ela está se comunicando. O que eu preciso tomar cuidado com relação a essa máquina, né? Por padrão aqui, no meu laboratório eu não tenho, por exemplo, controle de saída de internet. Então, ou seja, se essa máquina vai falar, por exemplo, com um Data Lake, com um SQLDB ou com qualquer componente fora da minha Virtual Network, ela precisa conseguir sair para a internet. Então ela precisa ter esse controle. E cada cliente tem uma forma de controlar isso. Seja colocando um firewall na VNet, seja saindo por um proxy, ou seja, whatever. E o que é muito comum acontecer? O pessoal vem aqui em Settings, coloca um proxy, configura o proxy, blá blá blá, a máquina começa a se comunicar com o Data Factory, eu vejo isso aqui embaixo, ó. Ela está conectada com o Data Planning, e aí o que acontece? Você começa a transitar dados pelo Integration Runtime. Você fala, nossa, o Integration Runtime agora ficou lento, eu conecto num Data Lake, num Storage Account e está tudo muito lento. A partir do momento que você configura um proxy no Self-Hosted, toda a transação HTTP e HTTPS vai passar pelo proxy. Então o que aconteceu? Todo aquele tráfego que você tinha com Storage Account, por exemplo, que usa protocolo HTTP, ao invés de usar a banda que está aqui no Azure, mesmo que você tenha até um Private Endpoint, você acaba saindo pelo proxy para falar com esse cara. Então eu deixei lá no blog do Cloud Talk o como você vai vir aqui nesses dois arquivos, no dia host e no dia WP, a partir do momento que você configura o proxy para o modo system, que você abre esse arquivo, você parametriza, você pode criar regras de exclusão e fazer rejects. Então, ou seja, eu uso o proxy para conversa com o data planning, mas eu excluo algumas comunicações. Então, essa aqui é uma dica muito interessante sobre gestão do self-hosted. O self-hosted nada mais é do que isso. É esse agente instalado e toda a inteligência vai vir do engenheiro de dados quando ele começar a programar. Então, o que a gente colocou aqui, né? Vamos pegar lá. Eu tenho dois linked services com o mesmo storage account. Ambos estão usando identidade gerenciada. Já falamos um pouco sobre isso, né? Então, foi o demo 2. E o que eu programei no demo 2, né? Então, vamos pegar lá storage demo 2. Lembra do nosso primeiro vídeo, quando a gente conversou sobre a parte de firewall dentro do Storage Account? Então, o que eu fiz? Ó? Na demo 2, eu deixei o meu IP público, né? Quando eu estava acessando os blobs. Eu tirei o acesso público de internet. Então, ó, sem acesso de internet, eu dependo de fazer liberações. Fiz a liberação para uma VNet, então, ou seja, o meu Integration Runtime poderia acessar esse Storage Account, ou Self-Hosted. Não tenho nenhum outro endereço público e eu desmarquei o Trusted Microsoft Services. Por quê? Estou usando identidade gerenciada, mas eu quero mostrar para vocês a conexão vindo pela Managed Virtual Network. Então, para garantir que o Integration Runtime Public não vai conectar no Storage Account, ou seja, para mostrar a diferença de quando eu estou usando a rede gerenciada e quando eu estou usando a conexão pública, eu desmarquei o Trusted Microsoft Services. Então, eu estou garantindo que se não for realmente uma conexão vinda da minha VNet, não vai ter acesso. Então isso aqui a gente discutiu e falou bastante sobre esses componentes no primeiro vídeo. Então eu vou aqui no meu Linked Service, no meu objeto. Ele já está todo configurado para usar o Storage Account, V2. Eu estou usando aqui nesse primeiro caso o meu Integration Runtime que tem a rede gerenciada. O que eu preciso olhar aqui com um pouco de atenção, né, para que isso funcione? Eu precisei vir aqui no Private Endpoint e criar uma conexão e aprovar.
Então vejam que eu fiz o papel de criar o Private Endpoint. Na verdade, a própria solução criou, quando eu fiz o setup do Storage Account, né? Ela cria esse link e você tem que vir aqui aprovar. Então vejam que ele já está aprovado. Então, o que está acontecendo? Preciso fazer DNS? Preciso fazer? Não, porque o Private Endpoint não vai ficar na minha VNet, ele vai ficar na VNet gerenciada do Data Factor. Eu só aprovei esse Private Endpoint com o Private Link a consumir o meu objeto. Então, é muito mais simples o setup do que se eu estivesse fazendo o Private Endpoint dentro da minha Virtual Network. Então, vou voltar aqui, vou dar o teste de conexão. Bacana, ó. Como eu já deixei os clusters de pé, a gente não precisa esperar o ambiente subir. Então, ó, o teste foi com sucesso. E agora, se eu pegar para esse mesmo storage account, vejam que eu estou usando o outro auto-resolver, que é o public, continuo usando a identidade gerenciada, ou seja, não é questão de autenticação o meu problema, porque o data factor é o mesmo, ou seja, a permissão do cluster do storage account é a mesma, né? É a mesma conta que recebeu a permissão. A diferença é, uma eu estou vindo pela rede gerenciada e private endpoint e outra eu estou vindo pela internet. E eu deixei minha regra de firewall liberando somente a comunicação interna. Na hora que eu der o test connection, a conexão vai falhar. E se eu quisesse fazer um teste, por exemplo, agora com a minha máquina do Integration Runtime, eu poderia vir aqui, Storage, Azure Blob, vou continuar. Posso escolher, tá vendo a minha lista aqui, ó, com qual dos meus Integration Services eu vou fazer a conexão. Então eu vou usar a máquina virtual, vou usar identidade gerenciada. Vamos pegar o mesmo Storage Account. Só que eu não testei, tá, pessoal? Então, se der errado, a gente tem que fazer o troubleshoot na hora. Então, bacaninha, o mesmo storage, pá. Não tem nenhuma regra aqui. Então, vamos dar um test connection. Essa conexão vai sair de dentro daquela VM do Integration Runtime. Então, tecnicamente, está no front. Então, eu acredito que aquela máquina está no front, a conexão. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada nessa conexão saindo. Ops. Stat menos não. Olha, eu tenho alguns establishes aqui com IPs públicos, né? Eu teria que pegar um TCP view para ver alguma comunicação. Normalmente um porta 443 vai ser um dos storage accounts. Então, vamos dar uma olhada lá. O teste ainda está rolando. Eu liberei a front. Vamos dar uma olhada em que... Eu acho que essa virtual machine está lá no front. Se não estiver, a gente já libera no firewall. Sim, ela está no front-end, então ela tem que conseguir conectar. Ah, eu sempre brinco muito, né? Vamos ver se eu não estou no Security Group. Bacana. Então não tem nenhuma Security Group. O teste já está demorando bastante. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Adoro ter demo não preparada. As máquinas estão ligadas bonitinho. Se falhar, vou botar a culpa nos deuses da demo de novo, né? Deixa eu ver. Comunicação tá tendo, ó. Tá mandando. Já era para ter rolado, tá? Não era para ter demorado tanto assim, não. Deixa eu dar um cancel. Vamos testar de novo. Integration Runtime 2. Pá. Vamos pegar o Storage Account.
do tipo manage identity. Trocou aqui em cima. Vamos lá, demo 2. Bacana. Vamos dar um test connection. Ah, pera aí, que eu acho que eu já até sei o que eu acho que eu estou fazendo de errado. Eu tinha brincado de deixar, apesar que não, proxy. Deixa eu fazer esse teste, porque às vezes eu deixei usa system proxy, apesar do arquivo. Só que ela estava conectada bonitinho, né? Então vamos só fazer um... Funciona, pessoal. Eu adoro só fazer os testes. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa é fácil até da gente descobrir. Storage accounts. A demo 2. Blob. Ah, já sei por quê. O que está acontecendo aqui no meu teste? Fruto do Private Endpoint. Isso aqui é um efeito colateral que eu deveria configurar. O que acontece? Tá vendo que eu tenho a resposta do private link do endereço público desse blob? O que acontece? Essa máquina está num lugar onde o DNS tem essa zona do private link. Então, como eu não tenho essa configuração feita, olha, tá vendo? Ele não resolve o nome, por isso que ele não está conectando nesse cara específico, né? Então, ele está tentando resolver nome, o problema não é nem conexão, ou seja, ele nem resolveu o nome. Eu deveria fazer aqui, quer ver uma forma da gente enganar o DNS? Pô, muito legal. A gente nem falou muito de Private Endpoint ainda, mas isso aqui é um dos pontos extremamente importantes, né? Se eu estou numa rede onde tem a zona do blob, Private Link, blob, eu não tenho aquele componente. Então, ou seja, isso até é uma coisa legal que reforça a rede gerenciada, né? Porque a gente não usa o DNS local para fazer essa comunicação. Então eu vou dar uma enganada, não façam isso, né? Não é o propósito colocar o IP público na rede do Private Endpoint, mas é só para a gente ver esse cara resolver aqui. Então bacana, é como se ele estivesse indo pela internet e não estivesse resolvendo o Private Endpoint. Então, muito provavelmente agora no teste connection funcionou. Ó. Troubleshooting, muito bom. Então, ó, ele está indo porque ele está indo pela VNet. Então, quando eu liberei a VNet do front-end, a conexão funcionou. A gente só teve esse problema aí do Private Endpoint, né? Como o objeto tem um Private Endpoint, um Private Link marcado, ele retorna aquele alias no NS Lookup. Então preciso tomar cuidado com isso. Então foi legal que a gente já viu mais um ponto de atenção aqui. Então agora eu tenho 3 comunicações com o mesmo blob, só que cada um passando com um integration runtime diferente. Um indo por caminho público, um usando a Managed Identity e outro utilizando o Self-Hosted. Então vejam que quando eu precisar fazer o planejamento de ingestão de dados, o que é o trabalho nosso de infraestrutura e segurança? É conhecer os data sources, os destinations, como que essa comunicação vai acontecer. Preciso de proxy? Não preciso? Cientista de dados, analista de dados, você vai usar Dataflow? Pô, o Dataflow não usa self-hosted. Então, obrigatoriamente, eu preciso do auto-resolver. Então, eu vou usar os clusters Spark da infraestrutura. Então,
Não sou um especialista de dados, mas precisei aprender um pouco do funcionamento do Data Factory para apoiar os projetos e conseguir fazer conexões seguras e rápidas, né? Por exemplo, essa dica do proxy foi um problema que eu encontrei em um projeto. Toda a comunicação acabava passando pelo proxy e ficavam mais lentas do que aproveitar a própria conexão direta. Então eu fazia conexão com storage account, com HTTP, websites, APIs, e tudo isso acabava passando pelo proxy. Então a gente vai lá naquela configuração que deixei no blog lá do cloudtalk.com.br com dicas de como você cria essa regra de proxy e principalmente as regras colocando regex. Então é uma dica muito interessante. E eu acho que é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu cobrir. Vamos dar uma olhada, acho que todos os pontos importantes de comunicação segura, pensando, por exemplo, no Data Factory. Então eu posso usar o Private Link e o Private Endpoint para a comunicação do Self-Hosted com o Backplane do Data Factory. Posso usar o Auto-Resolver de forma pública ou através da Managed Virtual Network, que aí eu consigo usar os Private Links e Private Endpoints. E aqui tem a diferença, né? Um é source e comunicação, outro é comunicação interna do produto, ou eu uso um self-hosted, que aí sim eu já estou colocando uma máquina virtual dentro da minha rede. E essa máquina virtual precisa se comunicar com o ambiente do Data Factory. Então bacana, então finalizamos com esse vídeo Data Factory. Para o próximo a gente vai falar um pouco aí de dicas de AKS, Kubernetes dentro de uma rede virtual. Então não percam o próximo vídeo, porque vai ser muito interessante esse bate-papo, porque Kubernetes gera muita dúvida. Principalmente pelo próprio conceito de Overlay Network, como o Azure implementa CNI, quais são as dicas e funcionalidades nesse ambiente. Então eu vou ter que preparar um vídeo aí bem legal para a gente falar de Kubernetes numa rede virtual. Então, pessoal, queria agradecer aí mais uma vez. Não se esqueçam, assinem o canal, os vídeos aí estão sendo bem interessantes, o assunto, deem esse feedback, tragam mais dúvidas. Então, o tema desse vídeo foi dúvida justamente de uma pessoa que mandou para a gente através do YouTube. Então, não se esqueçam, mandem o seu joinha, façam assinatura no canal, passa no cloudtalk.com.br e deixe o seu comentário. É isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez, obrigado e até a próxima.